Bom dia, excelente segunda-feira para você, que a semana seja repleta de boas notícias, de boas energias e também de muitas oportunidades para você que está esperando por essa oportunidade. Programa de segunda-feira cheio de informações para você que nos acompanha aqui pela TV, também pelo nosso portal tarobanews.com e ainda pelo Facebook do Grupo Tarobá de Comunicação. Obrigada pelo carinho da sua audiência. A gente segue juntos até às 11h45. Hoje vamos falar sobre novas regras sancionadas na Lei de Alienação Parental. Eu converso com o Dr. Ismael Calil, advogado, sobre esse tema. Alienação parental, gente, é quando, no caso de uma separação, uma das partes ou até familiares, faz a criança ficar contra o outro genitor. E isso a gente já falou várias vezes aqui no programa, não é permitido. O que dizem essas novas regras? Vamos saber mais a respeito. Vamos falar também, neste início de semana, de empregos, 11.269 vagas disponíveis nas agências do trabalhador. Então, se você está esperando essa oportunidade, fique aqui para saber mais. Tem ainda o plantão das boas notícias, já com alerta de lencinho, hein? A gente vai se emocionar com a história de um avô e um neto com síndrome de Down. A Manu que traz essas informações pra gente. Vamos falar de algo bem diferente também, recreacionismo histórico. O primeiro acampamento viking e medieval, que será realizado aqui em Cascavel. Eu converso com o Henrique Pompeu, que é organizador, e a Luana Oliveira Nunes, que é costureira e decoradora. Até eu já tinha chamado esse tema, há alguns dias atrás, mas eles tiveram um imprevisto no dia, sofreram um acidente, não puderam estar presentes. Ainda bem que tá tudo bem, eles estão aqui hoje para contar tudo pra gente. Vamos ver imagens de Foz do Iguaçu para abrir o programa de hoje. Movimento até razoável, na Ponte da Amizade, temperatura de 17 graus. A previsão de chuva durante todo o dia de hoje em Cascavel e na região. Amanhã também o tempo segue instável. Falando em previsão do tempo, na sexta-feira, aqui no programa, eu perguntei ao nosso garoto da previsão, o Denis, como estaria a previsão do tempo, e ele me informou que não choveria na sexta e no sábado e a chuva chegaria no domingo. E eu falei o que para vocês? Vamos colocar roupa no varal, gente. Aproveita o último dia de sol. Eu enchi meu varal lá em casa, tá, Denis? Saí correndo na sexta-feira embaixo de chuva para recolher aquela roupa que ainda estava úmida, passar pro varal de chão e aquela loucura. E eu pensando, Denis, a gente conversa na segunda. Você aí, te enganei em casa também? Gente, tô brincando aqui, mas eu fui conferir também naquele dia. Não sei onde que a gente acessou essa informação, Denis? Mas nós dois erramos na previsão do tempo. Então, eu nem vou dar a previsão da semana inteira. Você confere daqui a pouco no Jornal Tarobá, primeira edição. Mas a previsão de chuva para hoje e amanhã também é informação do Denis, tá? Só confia se quiser. Brincadeiras à parte, gente, vai chover mesmo, a semana toda. Olha só, vamos começar o programa com boas notícias? Deixa eu vir aqui para essa câmera para eu contar para você sobre vagas de emprego. A semana começa com oferta de 11.269 vagas de emprego com carteira assinada nos postos avançados e nas agências do trabalhador do Paraná. A maior parte das oportunidades é para auxiliar na linha de produção, com 2.608 ofertas em todo o estado. As regionais de Toledo, Cascavel e Umuarama continuam como destaques no interior do Paraná. Em Toledo são 1.766 vagas, sendo os maiores números para auxiliar na linha de produção safrista e pedreiro. Cascavel começa a semana com 1.326 vagas e a maior quantidade é também para auxiliar na linha de produção. Os interessados em ocupar as vagas disponíveis nesta semana devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador aí do seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é para que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito no site da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. Mais detalhes você pode acompanhar pelo nosso portal tarobanews.com. Acesse. Foi sancionada a lei que modifica regras sobre alienação parental, situação que ocorre quando o pai ou a mãe age para colocar a criança ou adolescente contra o outro genitor. Para falar mais sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui no estúdio o advogado Dr. Ismael Calil. Dr. Calil, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Elis, grande alegria e satisfação estar aqui falando para você e para todo o nosso público. Vamos explicar melhor o que é a alienação parental? Sim, a alienação parental consiste em todo aquele ato feito pelo pai, pela mãe, ou pelos avós também, ou por qualquer um que detém ali a guarda da criança, em relação ao desprestígio do outro. Então é quando o pai ou a mãe fala mal
da criação que está tendo a criança, ou diz ali atos que desabonem a figura do pai ou da mãe. E o objetivo e o intuito dele é de atingir o outro e de fazer com que os vínculos afetivos sejam rompidos. E com isso a criança ou adolescente vai perdendo o amor, a confiança naquele pai, naquela mãe, em especial aquela identidade afetiva, aquele vínculo, aquele amor, aquele grande afeto que tinha. Na verdade, a gente às vezes tem, a filha menina tem o pai como grande herói, como grande amor, o filho tem aquela mãe ou aquele pai também dessa forma. Então, simplesmente, esse vínculo, esse amor é rompido. Por que normalmente isso acontece? O problema está ali já na separação, né, doutor? Exato. Na mais das vezes acontece porque ou o homem ou a mulher não superou a separação. Ele não supera, não se conforma com a separação e ele quer atingir o outro. Ele quer se vingar e utiliza do filho como forma de fazer isso. Porque sabe que a coisa mais importante que a gente tem, para quem é pai, para quem é mãe, sabe muito bem que é o filho. Então, quando você usa esse filho ou essa filha para te atingir, para te desabonar, para te desmerecer e para se distanciar de você, então esse requinte de crueldade, essa coisa assim, sabe, chega a ser até o sadismo, sabe? De você sentir prazer com essa quebra desse vínculo afetivo. Então é justamente por causa disso, quando não separa, quando não supera essa separação. E não pensa aí que vai causar problemas para essa criança e adolescente, né, doutor? Vai causar, porque em especial essa criança ou adolescente, no futuro eles vão ter uma dificuldade muito grande de se relacionar afetivamente com alguém, de formar uma família, de fornecer esse amor pleno para o filho, para a filha, para o esposo ou para a esposa, porque nessa formação inicial de afeto, quando a gente está na fase de aprender o que é vínculo, o que é amor, o que é afeto, você simplesmente tem uma dessas figuras ou um desses elos rompidos. E eles não são poucos, não. É rompido de dilacerar mesmo, de exterminar. Tem criança ou adolescente que ele simplesmente acaba tendo ódio do pai, ódio da mãe. Quer dizer, é um grau máximo de desprestígio. E isso ele vai carregar esse sentimento com ele para a vida. E ele não vai conseguir reproduzir o contrário com quem ele for se relacionar afetivamente. Bom, como o doutor Calil falou, gente, isso não acontece só entre o pai e a mãe, com os avós também. Muitas vezes a mãe ou o pai querem afastar, né, a criança da figura dos avós. E a criança tem esse direito de conviver com todos. Ou os avós também fazem isso, né, em relação a um dos genitores. Exatamente. E a gente tem situações em que o avô ou a avó, ele não está falando mal do ex. Às vezes ele fala mal do próprio filho e da própria filha. Então, aquele ex-marido ou a ex-esposa acaba tendo uma amizade muito próxima com esses avós, por exemplo, com o ex-sogro ou a ex-sogra, e põe na cabeça do ex-sogro e da ex-sogra que o filho ou a filha, né, dele é que tá prejudicando a formação do filho. Está sendo muito permissivo, não está impondo regras, está criando de uma forma desordenada. E às vezes esse pai, esse avô ou essa avó fala mal do próprio pai. Ou até com a intenção de ficar com a criança junto com os avós, né? A gente entende assim, não é por mal, mas acontece e os prejuízos são para a criança, gente. Doutor, dá para dividir em níveis essa questão da alienação parental? Sim. É entendido que a alienação parental ela vai ter 3 níveis. Você tem um nível leve, nível médio e um nível mais agravado. O nível leve seria quando aquele pai ou aquela mãe está omitindo informações da criança para o outro. Por exemplo, ficou doente, não comunica o pai ou a mãe. Ou faltou na escola, ou está tendo um rendimento escolar ruim. O pai ou a mãe ele fica sem saber o que está acontecendo efetivamente na vida da criança. E isso gera um distanciamento. Porque eu não sei se meu filho está doente, se ele está se alimentando bem, ou se ele está com rendimento baixo na escola, eu acabo me distanciando dele. Ou a criança, estou doente, Sim. Meu pai não veio me visitar, minha mãe não veio me visitar. Isso, né, traz esse processo aí de dor para a criança. Exatamente. Começa sempre por esse. O nível intermediário, que a gente chama, que é o nível médio, ocorre quando começa aquele desabonar do outro, que é aquele desmerecimento do outro. Falar, não, aqui na casa da mãe é melhor que na casa do pai. Aqui o seu quarto é melhor, aqui a mãe te leva para comer coisa mais gostosa, aqui você pode ficar no videogame até 2 da manhã que eu não vou achar ruim, aqui você pode ficar na internet à vontade, liberado, que eu não vou ficar olhando o que você está consultando, o que você está pesquisando ou não.
pode dormir na casa do coleguinha, não tem problema, sabe? Quando você começa a ter condutas permissivas, conduta de permitir assim, que é nociva para a criança, mas que você joga aquele pai, joga o outro contra. Ah, não, na casa do meu pai tem mais regra. Nossa, meu pai pega mais no pé, aqui ninguém pega no meu pé. Então, esse nível você faz, é desigual. Então, isso gera esse afastamento da criança ou do adolescente com o pai. E o último nível, que é o nível, infelizmente, mais comum, e esse é o mais gravoso e o mais danoso, é quando fala propriamente dito mal do outro. Fala, olha, seu pai não presta, sua mãe não presta, quando a gente era casado, ele me agredia ou ela me agredia, ou então me traía, ou fala, ou começa a dizer condutas que não são verdadeiras. Fala, olha, até de cometimento de crime, ó, ele faz isso, sabe, assado, ele compra, mas não paga, ele engana as pessoas, ou ela engana as pessoas, que é de destruição, desmerecimento da personalidade mesmo do outro, em verdades. Isso é o principal que acontece, acaba criando, pintando uma história negativa. E você, quando você tem um vínculo afetivo e identificação ou com seu pai ou com a sua mãe, você vai acreditar naquilo. E para você não acreditar mais, é uma desconstrução, uma construção muito difícil. Então, esse é o nível máximo então da alienação parental, que é justamente isso. A alienação parental, ela gera uma quebra, um rompimento do laço afetivo. Você simplesmente deixa de amar como você amava aquele pai ou aquela mãe. Gente, olha, tem que prestar atenção nisso, tem que ter consciência em relação aos nossos filhos, tem que deixar que ele veja o pai ou a mãe com os olhos dele. Né? Eu acho que é por aí, a gente tem que ter consciência, tem que resolver bem essas separações. Eu comentava com o doutor aqui nos bastidores que pai e mãe, quando se separam, que deviam ir para uma terapia para saber como lidar com essas crianças e adolescentes para que eles não colham as consequências, né? De como eles vão se comportar diante dessa separação. Doutor, vamos falar agora dessas mudanças, então, nas regras, o que mudou, quais benefícios essas mudanças trazem? Bom, a gente teve agora, nesse mês de maio, mudanças significativas na lei de alienação parental. A gente fala que o direito é uma ciência social, então o direito ele tem que estar avançando de acordo com as necessidades e as demandas da sociedade, né? Então, a principal, ou a primeira que teve, é que antes existia a retirada da autoridade parental. Agora não vai ter mais essa medida judicial tomada lá pelo juiz. Uma outra medida também muito importante, quando um pai ou a mãe entrava com uma ação lá na vara de família, ou às vezes até na vara da infância e juventude, falando de determinada conduta do outro genitor, o juiz dava uma decisão liminar, que é aquela decisão sem ouvir a outra parte, de pronto. Por exemplo, o pai falava, olha, tá tendo alienação parental, tá falando mal de mim, então não quero mais que tenha essa visita. E o juiz às vezes dava um despacho determinando que enquanto tramitasse o processo, aquela guarda era transferida para o outro. Isso só vai ocorrer agora se tiver a oitiva prévia da criança ou adolescente. Isso é um fato muito importante, porque o juiz tomava essa medida inicial dele sem ouvir a criança, sem ouvir o adolescente, sem saber se era verdade. Acontecia, doutor, de não ser verdade, de pessoas usarem essa situação? Acontece muito. Olha, infelizmente, muitas pessoas se utilizam dos processos de vara de família como meio de vingança, como meio de tentar atingir o outro. E como sabia que antes era assim, se desse uma informação e essa informação fosse robusta, fosse uma informação contundente, o juiz já determinava a inversão de guarda de início. Agora o juiz só vai fazer isso se for confirmado previamente pela criança ou pelo adolescente. Essa criança e adolescente serão ouvidos por uma equipe. É a equipe multidisciplinar, isso. Mas às vezes sempre procura ser ouvido por 2 profissionais, um assistente social e um psicólogo da rede de proteção. E daí, se confirmado que é alienação parental, muda alguma coisa também, doutor? Se confirmado que está tendo essa situação inicial dessa alienação parental, o juiz pode determinar uma guarda unilateral, que é a guarda só com o pai ou só com a mãe, restrição de visitas. Agora existe também a possibilidade de, quando você tem uma restrição de visita, dessas visitas serem assistidas no fórum ou uma ampliação das visitas, porque antes o pai ficava lá 30, 40 dias sem ver o filho. E isso é muito ruim para o processo. Então, uma das grandes metas e objetos dessa alteração é para que esse vínculo familiar, em que pese estar tendo algum ato inadequado do pai ou da mãe, não se romper. Ou seja,
tendo a possibilidade de ampliar essas visitas no decorrer do processo, que não tinha antes. Olha que bom, né? Em benefício da criança sempre. A lei vai sempre atuar em benefício da criança. Doutor, as pessoas que estão nos assistindo e de repente estão passando por essa situação, sofreram uma separação e agora estão vivenciando essa questão da alienação parental. Qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é procurar um advogado e fazer uma petição, informar o Poder Judiciário que está acontecendo a situação. Dependendo do nível, se for um nível mais grave ainda, informar diretamente o Conselho Tutelar. Ir até um Conselho Tutelar mais próximo da sua residência e fazer o comunicado da conduta daquele pai ou daquela mãe. Mas, na mais das vezes, é ingressar com uma ação lá na vara de família para que essa situação de guarda seja revista. Às vezes a gente tem uma situação que a guarda ela não é nem modificada, mas que é feito um estudo social e nesse estudo social o pai ou a mãe, ele é encaminhado para essa rede de proteção, ou seja, ele é encaminhado para atendimento dos psicólogos, atendimento dos assistentes sociais, e ele vai ter toda uma orientação para que ele tenha uma reflexão em relação aos atos errados, aos atos inadequados que ele estava tendo. Às vezes a guarda nem é modificada, às vezes é só uma situação pontual de correção de comportamento daquele pai ou daquela mãe para poder seguir a vida junto na criação. Porque a regra é que a guarda seja compartilhada, ou seja, que os dois deliberem, que os dois decidam em relação àquela criança. Então você não precisa tirar a guarda de um e de outro para que harmonize aquela relação. É muito mais fácil você tratar e sarar aquilo, orientando e conscientizando do ato inadequado. Bom, o doutor Calil me falava aqui nos bastidores também, a gente gostaria de passar essa informação aqui para encerrar a entrevista, que em relação também a esse estudo social, agora vão ser destinados profissionais para atender, para tirar o acúmulo ali de processos, doutor, é isso? Exato. Uma das alterações da lei é o seguinte: processos que estão aguardando laudo de psicólogo ou de psiquiatra ou de assistente social por mais de 6 meses, ou seja, os processos que estão paralisados há mais de 6 meses, o juiz agora ele é obrigado a nomear um perito assistente, um perito que vai ser pago pelo Estado, um assistente social, um psicólogo, até mesmo em alguns casos um psiquiatra, para dar rapidez, agilidade nesses processos, e eles vão ter um prazo de 3 meses para encerrar o processo, para que não fique uma coisa se arrastando, né? Prolongando, porque a família tem pressa de voltar a ser harmônica, em voltar para aquele convívio adequado. As relações reclamam, pedem isso, não é verdade? É verdade, gente. Olha que bom, né? Bom atualizar as pessoas sobre essas mudanças, bom falar mais sobre esse tema, até para que muitos pais aí tomem consciência, né, da sua responsabilidade perante o desenvolvimento do seu filho. E isso vai trazer reflexos, sim, negativos para a criança. Então, se você sabe de um caso assim, ou se você está vivendo isso, busque um advogado, busque os seus direitos, né? Como o doutor falou, muitas vezes nem há mudança nenhuma na guarda, só um realinhamento, né, do comportamento dos dois genitores em relação à criança, e isso é muito importante. Doutor, que prazer recebê-lo aqui, que bate-papo gostoso, esclarecedor, didático, né, gente? É tão bom a gente aprender todos os dias. Vamos passar uma rede social, doutor Calil? Eu tenho meu Instagram, @ismael.calil, Facebook também, Ismael Calil, enfim. Estou sempre à disposição. Claro, você falou, consulte um advogado, mas se não puder, a gente tem a Defensoria Pública, que funciona muito bem, que atende aquelas pessoas que não têm condição de contratar um advogado. E esse é o grande objeto, para que não se percebeu que está tendo alienação parental, seja na sua família, seja na sua casa ou com algum parente, conscientizar para que não ocorra mais e, se for necessário, tem que pedir a intervenção do Poder Judiciário. A maioria dos casos é resolvido. Que bom, doutor. Obrigada pelas informações. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a atenção, o espaço. Um abraço carinhoso a todos. Uma ótima semana.